Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhos do Senhor, aqui em Pouso Alegre, todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes como se estivessem aqui conosco. Como é de nosso hábito e como é de nossa necessidade, é sempre muito importante, antes de nós reiniciarmos os estudos, fazermos aqueles momentos de maior tranquilização incrível. Nós que chegamos aí no final de uma semana, com tanta coisa feita, com tanta coisa desempenhada, com tantas atividades por fazer, outras já concluídas, com tantos relacionamentos entre as pessoas à nossa volta, por vezes nos esquecemos desse momento de nos voltarmos para Deus, de termos aquela conversa com o nosso Criador, com o nosso Pai. Nesses instantes, as nossas energias se sutilizam, as nossas vibrações crescem. E aí, passaremos a nos sintonizar de uma maneira mais nítida com aqueles nossos irmãos já desencarnados, que são muito melhores do que nós e que desejam e trabalham pelo nosso bem. Boas intuições chegam, boas energias encontram em nós a sintonia para agir, e assim nós vamos aos poucos nos desvinculando das coisas da matéria, nesse processo de interiorização em que também nos sintonizamos com o mais alto. Com esse tipo de pensamento, agradecidos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do estudo que liberta, nós damos por iniciada a reunião de estudos dessa noite. Que nosso Pai nos abençoe hoje, sempre, que assim seja. Pessoal, capítulo de número 17, livro No Mundo Maior, a autoria do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Já estamos no finalzinho dele, hein? Estamos aí no capítulo de número 17, No Limiar das Cavernas. Relembrando, esse livro tem 20 capítulos, tão logo a gente o finalize, nós iremos iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno, da autoria de Allan Kardec. Bom, já faz aí algum tempo, alguns capítulos, em que nós, em estudando essa obra, verificamos o quanto que André Luiz, vez ou outra, falava de uma certa visita que ele iria fazer a uma região no plano espiritual inferior, que era denominada de cavernas. Uma região onde existiam milhares de seres, obviamente desencarnados, aflitos em condição extrema de dor e de sofrimento. Então, vez ou outra, nos capítulos anteriores, André Luiz citava essa visita que ele iria fazer juntamente com o mentor dele, o orientador dele, Calderaro, a essa região das cavernas, onde ele iria repassar para nós essa questão atinente ao sofrimento dos desencarnados. Pois bem, chegou aí a oportunidade. Ele, juntamente com o orientador dele, Calderaro, se dirigiram a uma região do plano espiritual para se encontrarem com um pequeno grupo socorrista que iria desempenhar as tarefas de auxílio aos sofredores nessa região das cavernas. E segundo André Luiz, era um grupinho muito pequenininho, 7 pessoas somente. Eles todos orientados, dirigidos por um espírito de escol, de condição evolutiva maior, denominado Irmã Cipriana.
Então André Luiz e Calderaro chegam junto desse grupinho. O grupinho estava prontinho para poder partir. Feitas as saudações iniciais, tudo, a irmã Cipriana vira para Calderaro, né, e fala: o André vai com a gente visitar ali as cavernas? E Calderaro fala: vai sim. Uns dias atrás aí, o instrutor. E por que ele iria fazer a visita? Presta atenção. Ele iria relatar o que ele iria ver, iria fazer um relatório, um escrito, que posteriormente ia ser passado para nós. E foi realmente passado. Qual seria esse objetivo? Nos ensinar a ciência do bem viver. Então, pessoal, quando nós vemos coisas relacionadas ao mundo espiritual, quando André Luiz nos descreveu a cidade espiritual de nosso lar, com todas aquelas belezas, com todos aqueles departamentos, com os ministérios, quando ele, nas suas obras, ele descreve as regiões de sofrimento, as regiões inferiores, qual o recado que ele está querendo passar para a gente? É esse o recado: façam o bem, que após a morte iremos nos colocar numa região boa. Se nós estivermos desvinculados do bem, agindo em desacordo com as leis divinas, após o nosso desencarne, iremos nos situar em regiões de sofrimento. Esse é o recado que André Luiz nos passa. Então o objetivo dele, de querer nos relatar essa região das cavernas, era isso: passar para a gente, no plano espiritual existe uma região de imenso sofrimento denominado cavernas. E lá existem espíritos que, quando estiveram reencarnados aqui, fizeram isso e aquilo, por isso que eles estão lá sofrendo. É mais ou menos aquilo que o seu Gilberto falou agora há pouquinho. Ciência do bem viver. Aí a Cipriana, né, depois que Calderaro falou aquilo, não, mas o instrutor Eusébio falou para ele junto e tal. A Cipriana falou: mas não vai ter jeito, não tem como ele acompanhar a gente nessa excursão às cavernas, simplesmente porque ele não tem curso de assistência aos irmãos das sombras. Repara bem como que funcionam as coisas no plano espiritual. Não é esse oba-oba, desencarnei, aí eu já tenho condição de poder ajudar todo mundo. Não. Nós, espíritos de condição mediana, ao desencarnarmos e ao nos situarmos em alguma região do plano espiritual ali melhorzinha, temos que estudar, temos que nos aprimorar. Existem cursos a serem feitos, conhecimentos a serem adquiridos, porque é justamente através desses cursos, desse aprendizado, que o indivíduo irá se gabaritar a exercer certas funções, certas tarefas. E o André não tinha feito esse curso de assistência aos irmãos que habitam as sombras espessas. Não tinha. Era imprescindível que ele tivesse esse curso, para poder ajudar aqueles que estavam passando por uma situação horrorosa lá na região das cavernas. Aí André ficou tremendamente decepcionado, coitado dele. Ele estava lá há muito tempo querendo, né, visitar as tais cavernas. Aí a Cipriana jogou um balde de água fria nele: você não pode, meu filho, você não tem um curso, né? Mas, sempre tem um mas, Cipriana continuou. Porém, se o instrutor Eusébio falou que o André tem que ir, é porque ele tem alguma tarefa a cumprir naquela região. Cada situação a que somos conduzidos detém ensinamentos para nós. Guardem isso na cabeça. O local onde vocês estão, a família que vocês vivem, o trabalho que vocês desempenham, os amigos e os inimigos que vocês têm, nesse relacionamento todo, existem lições ali ocultas que nós temos de ter os olhos de ver.
para aprendermos essas lições e melhorarmos. Não existe o acaso. Essa história de, eu fui jogado nessa família sem pedir. Mentira. Tu reencarnaste numa família apropriada às tuas necessidades evolutivas. Você vivencia circunstâncias na sua vida, dentro e fora de casa, apropriadas às tuas necessidades evolutivas, ao teu aprendizado. E às vezes nós somos conduzidos a uma certa situação, meio que por obra do acaso, mas ali existe uma lição a ser desempenhada. Foi o que a Cipriana estava falando. Se o instrutor Eusébio falou para o André Luiz ir, é porque existe alguma coisinha aí que ele tem que fazer. Nós vamos entender qual é essa coisinha no capítulo seguinte, no capítulo 18. Realmente teve um negócio forte ali que ele teve que fazer. Então o André vai com a gente, só que ele não vai descer as cavernas, ele vai ficar só no limiar das cavernas. Daí o título do capítulo, né? Limiar das cavernas. E o que ele vai ver lá já vai ter material suficiente para ele fazer os relatos que ele deseja fazer. Aí André ficou feliz de novo. Todo mundo ficou feliz de novo. Sobre isso aqui, comentários, dúvidas, observações? Até no mundo espiritual você se capacitar para poder. Capacitação constante. Legal. Exatamente. E vou te falar até mais. Aqui a gente está falando relacionado ao lado bom do plano espiritual, aos socorristas, aos benfeitores. As trevas também são organizadas e existem cursos de capacitação nas trevas para o desempenho de atividades negativas entre nós aqui. A gente tem que ser mais capacitado ainda para atuar num local como esse, exato, para você enfrentar uma situação como essa. Nas sombras existem instrutores perversos, versados na arte da psicologia, da neurologia, né, do comportamento humano, que ministram lições aos futuros obsessores sobre como bem obsediarem as suas vítimas. O plano espiritual inferior é organizadíssimo, não precisa ir muito longe não. As organizações criminosas daqui da Terra não são muito bem organizadas? Pois é, quando esse pessoalzinho desencarna, o que vocês acham que vai acontecer com eles? Durante muitos anos eles vão permanecer com a mente cristalizada nas mesmas funções, na área do mal, na área da dor, do sofrimento. Certinho? Pode perguntar. Qual que é a diferença entre as cavernas e o umbral? Podemos dizer o seguinte, meio que a grosso modo, a camada umbralina é aquela camada do plano espiritual que está mais próxima aqui da Terra. Então o umbral ele pode ser dividido a grosso modo em um umbral mais leve, o mediano e aquele mais denso. Nesse umbral mais denso, provavelmente fica essa região das cavernas. E a gente não pode também descartar de também considerar as regiões dos abismos, que são regiões espirituais que são localizadas dentro da Terra. Quando no livro Libertação, André Luiz descreve uma cidade do plano espiritual inferior, ele descreve uma cidade subabismal. Ou seja, uma cidade localizada, subcrostal, localizada abaixo da crosta terrena. Então, quanto mais denso é o corpo espiritual do desencarnado, menos ele sobe. É uma questão de lei física. E há aqueles cujo corpo espiritual é tão denso, tão pesado, que nem na superfície da Terra eles ficam, eles descem, né, em regiões abismais. Não sei se essas cavernas aqui estão localizadas nessa região do umbral mais pesado ou em regiões abismais, mas é uma região de denso sofrimento, de grande sofrimento. Tá? Nossa, Daniel, mas parece que você está descrevendo o inferno que os católicos falam. Não deixa de ser uma região infernal, vamos dizer assim, mas não é aquele inferno que nos mostraram, né? Do capetinha, um caldeirão, né? Um enxofre, tá? Que vai ficar eternamente lá. Não há sofrimento eterno.
assim como aqueles que estão localizados em regiões umbralinas, indivíduos que estão localizados em regiões subcrostais, também, com o tempo, quando eles apresentarem condições, eles são auxiliados, são ajudados. Então partiu caverna. Vamos lá. Aquele grupinho de 7 pessoas, mais Calderaro, mais André Luiz, saíram daquela região. Ele não fala muito bem aqui qual região que eles estavam, mas vamos supor que eles estivessem em Nosso Lar. Ele já descreveu isso em outras obras. Eles saem caminhando, ou às vezes usando algum tipo de instrumento de transporte, aparelho de transporte, que vai até um certo nível, vai até um certo momento, e depois eles vão caminhando. André descreve aqui, imaginando, né, que eles estão saindo de Nosso Lar, um caminho em descida, porque existe uma geografia no mundo espiritual. Assim como a nossa terra dispõe de montanhas, vales, campos, planícies, planaltos, mares, oceanos, o plano espiritual, idem. Também. Uai, tem até caverna lá, não é? Quer dizer, existe uma geografia no mundo espiritual. Tanto que no livro Nosso Lar, quando André Luiz descreve a cidade, ele fala: olha, acima de mim, o que eu vejo é céu, e embaixo, piso, chão firme. Por quê? Porque o chão do mundo espiritual de Nosso Lar é compatível com o perispírito de André Luiz. É como se nós aqui, encarnados, estivéssemos dentro, inferiormente localizados, na cidade de Nosso Lar. Porque as camadas espirituais que rodeiam a Terra são assim. Eu gosto muito de falar do modelo da cebola, onde você pega uma cebola, corta assim no meio, você vê o miolinho da cebola e você vê as camadas concêntricas. Não é não? Não é assim? O miolinho da cebola é como se fosse a Terra, nós aqui. Enquanto aquelas camadas concêntricas configuram os planos espirituais acima da Terra. Mais ou menos assim. Só para a gente ter uma ideia de como o negócio funciona. Então esse grupinho partiu. E André comenta o que ele estava vendo. Ele já tinha visto precipícios onde ficavam espíritos culposos. Ele já havia acompanhado a chuva de faíscas no céu. Quem acompanhou o nosso estudo anterior a esse aqui, viu o chamado fogo regenerador. Ele já havia visto vales de revolta. Ele já havia acompanhado em Nosso Lar seres portando alucinações estranhas nas chamadas câmaras de retificação. Mas o que ele estava vendo ali transcendia tudo de ruim que ele já havia visto. Tudo de ruim. O céu escuro, como se fosse tomado por um fumo negro, denso. Os sons, ele ouvia lamentações, entremeadas por gritos, gargalhadas insanas e xingamentos. E ele se deparou de repente, depois de andar alguns quilômetros, ele se deparou com uma planície pantanosa, imensa, cujas dimensões ele não conseguia precisar, porque o nevoeiro que tomava conta do local impedia ele enxergar um pouco mais além. E naquela planície pantanosa, ele enxergou milhares de espíritos, dementados, enlouquecidos, andando a esmo de um lado para o outro, alguns isolados, outros aos grupos. Percorreram ainda mais alguns quilômetros em sentido horizontal, quando chegou num determinado momento do terreno em que ele começou a se inclinar. Ali começavam as cavernas. E aí Cipriana, junto com um grupinho de 7, se despediu de Calderaro, de André Luiz, e falou: daqui a 6 horas a gente volta. Fica aqui, façam as observações,
que aí a gente vai voltar daqui a pouquinho. 6 horas. Até aqui. Perguntas? Comentários? Dúvidas? Quando eu leio descrições do plano espiritual inferior, o que me vem à mente de mais próximo a isso aqui? Muita gente aqui já assistiu O Senhor dos Anéis, né? Quando Frodo está querendo levar o anel para poder ser derretido lá no vulcão, ele tem que entrar numa região chamada Mordor. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Aquela região, né, que a natureza é agressiva, onde você não vê árvores, né? Se tem árvore é sem folha, aquele céu escuro, aquele vento cortante, aquelas criaturas horríveis. Então eu acho que o Tolkien ele foi meio que inspirado, né? Às vezes alguma excursão dele às regiões espirituais a escrever situações aí como essa. Então, o que eu tenho mais próximo, quando eu leio descrições do plano espiritual inferior, é isso daí. Tá? Então, esse é o caminho. Então, André Luiz e Calderaro, de repente, fala. Mas ele, nesse caso, ele ia nessa região para fazer resgate, né? Isso tudo? O propósito era... O objetivo desse grupinho que ia descer nas regiões de caverna era justamente fazer auxílio, fazer algum tipo de resgate. Isso que ele ia fazer. Por isso que André Luiz não foi admitido. Porque para fazer essa tarefa tem que ter um curso lá no mundo espiritual. Curso de assistência aos espíritos trevosos, né? Ou aqueles que estão nas trevas espessas. André Luiz não tinha esse curso. Então ele não tinha condição de descer até lá para promover aquele auxílio. Por isso que ele ficou só na beiradinha das cavernas, naquela planície pantanosa, fazendo as observações. Ele não podia fazer socorro nenhum. De certo, depois André Luiz falou assim: eu preciso fazer esse curso, né? Preciso fazer esse curso para poder descer nessas regiões aqui. Nossa, tem cursos no mundo espiritual? Tem, gente. Tem. Faculdades, universidades. Ó, chance de estudar, de trabalhar, de se aprimorar, não vai faltar. É o que eu sempre falo, a história do morreu, descansou, é uma balela. Não existe isso. Não existe. A partir do momento que o indivíduo desencarna e se situa numa condição, vamos dizer assim, mais equilibrada, mais dia, menos dia, e ele percebe que ele tem que melhorar, ele vai atrás. Ele vai em busca de coisas para ele poder crescer espiritualmente. Então atividades como essa são recorrentes no plano espiritual. A Patrícia, nos 4 livros dela, ela fala de todos os cursos que ela fez. Exatamente. Na aula da Patrícia. Exato. Mas esse do André Luiz também ela não fez, não. Esse ela não fez. Às vezes fez depois, a gente está sabendo, né? E eu pego assim. Eu comentei esse caso com uma pessoa esses tempos atrás, né? Que quando a gente desencarna, não há descanso. Mas o espiritismo não tem jeito, eu não tem jeito, eu vou ficar doido, eu não vou. Tem gente que não vai conseguir entender, vai, tipo assim, vai ficar doido, sabe? Por esse fato aí, que o pessoal vai ficar doido, acha que morreu vai descansar. Você sabe de onde que veio essa história do morreu e descansou? Você fica na eterna inércia. Sabe de onde que veio? Quando essa ideia foi criada, há muitos séculos atrás, o que era o máximo aqui na Terra, lá na Europa? Você ser nobre, você fazer parte da corte. E o que os nobres faziam? Nada. O dia inteiro não fazia nada, né? Então daí que veio a ideia de que, poxa, peraí, se o melhor aqui na Terra é não fazer nada, então no céu a melhor coisa a se fazer é nada também. Daí que veio a ideia de morrer, descansar para não fazer nada. De onde que veio a ideia de que o inferno tem fogo? Além da ideia do fogo como elemento purificador, veio do que? O principal suplício naquelas épocas era justamente a morte na fogueira. O suplício do fogo. Por isso que pintam o inferno como carregado de fogo em tudo quanto é lugar, com chamas que queimam sem consumir a alma. É o que eles passam pra gente, né? Mas é tudo sentido figurado. O fogo aqui é o fogo purificador. É o fogo, o sofrimento que conduz à purificação, um verdadeiro purgatório. Aliás,
ideia do purgatório, que surgiu na Igreja Católica lá no século VI, é uma ideia, segundo Allan Kardec, bem mais de acordo com a realidade do mundo espiritual. Com algumas exceçõezinhas lá. Tá? Porque o que nos passaram foi o seguinte: o sujeito que não é tão ruim para ir para o inferno, nem tão bom para ir para o céu, fica onde? Purgatório. Como que ele sai do purgatório? Vamos ver quem que é. O coração das pessoas que estão Muito bem, aqui. muito bem. Ele não depende das forças dele. Ele depende de alguma boa alma aqui embaixo, fazer preces para ele sair do purgatório, para ir para o céu. Não sai. Por isso que era muito comum o indivíduo, e eu acredito que até hoje isso aconteça, deixar, ver que está chegando o momento de bater as botas, ele deixar pago algumas missas. Porque ele crê que com isso, as preces dos outros vão fazer ele sair do purgatório. Gente, se forem preces sinceras, do coração, ajuda bastante. Não tenha dúvida disso, independente da religião. Porém, para o indivíduo sair de uma zona purgatorial como essa que a gente está descrevendo, depende disso. Depende dele se encontrar em condições de aproveitar o resgate. Caso contrário, vai ficar aqui indefinidamente. As preces, elas auxiliam. Porém, o movimento primordial tem que ser da pessoa querer sair dali, cansado de tanto sofrer, e se arrepender dos erros cometidos. Ok? Bom, vamos ver o que o André Luiz viu lá, né? O André Luiz é o repórter do mundo espiritual. Vamos ver o que ele descreveu aqui pra gente. Primeira coisa que o André percebeu: as conversas que ele ouvia daquelas milhares de pessoas que estavam. Gente, imagina a situação. Imagina você ali, paradinho, numa planície pantanosa, perder de vista, o céu escuro, um nevoeiro envolvendo tudo, uma natureza agressiva, com milhares de seres dementados ao teu redor. Imaginou? Imagina a cena. Era onde André Luiz estava. Então a primeira coisa que ele notou: as conversas eram complexas, desconexas, é um bando de louco, né? Estranhas. E de início o que ele notou também, parecia que aqueles seres não se davam conta da sua situação. Ou seja, eles não sabiam que estavam desencarnados. Por que vocês acham que é difícil para muita gente aceitar a ideia da reencarnação? Porque existem milhões de seres que desencarnam, permanecem no plano espiritual inferior como verdadeiros zumbis, e de lá já saem direto para uma reencarnação aqui na Terra. Então, olha, eles desencarnam, permanecem desencarnados sem saber, e depois reencarnam, sem saber que reencarnaram. Ele toma consciência no plano espiritual que ele desencarnou. Nem toma consciência no plano espiritual que ele desencarnou. Por isso que para muitos a ideia da reencarnação não entra, é uma coisa assim sem pé e cabeça, meio sem sentido. Parece? É mais ou menos por aí. Então, a primeira coisa que ele viu lá, ouvindo aquelas conversas esquisitonas lá, opa, alguma coisa esquisita aí, parece que esse pessoal não está sabendo que está, né, desencarnado. Então ele via milhares de seres se debatendo naquela lama viscosa, e via grupos de espíritos que volitavam a poucos metros do chão, em bandos escurecidos, mais escuros que a própria noite. Vocês sabem o que significa volitar? O que é volitar? Voar. Planar. Voar. Exatamente. Isso chamou a atenção do André Luiz. Nossa, quer dizer que naquela região existem espíritos que têm a capacidade da volitação? Depois Calderaro vai explicar isso. E ele viu também reuniões de espíritos que brigavam entre si, que se xingavam, né? Por aí vai. Uma verdadeira balbúrdia, né? Inferno mesmo. Né? Olha, a Cracolândia deve ser a manifestação material de algo parecido com isso aqui. Não dão conta, né? Para eles está tudo. Não. E ainda a Cracolândia é
mais suave comparado a isso que a gente está vendo. Né? Aí André Luiz começou a fazer perguntas, ele adorava perguntar. Calderaro, essas pessoas aqui, elas estão enxergando a gente? O Calderaro falou, ó, algumas poucas nos enxergam, mas não dão a mínima importância para isso. Estão muito preocupadas com si próprias, porque desenvolveram muitos sentimentos negativos quando encarnadas. Nada mais enxergam e querem, além de cultivar o passado interior. André Luiz pergunta de novo. Elas permanecem aqui ao Deus dará? Desamparadas? Olha que Calderaro fala, não. Nessa região vastíssima funcionam inúmeros postos socorristas e várias escolas. Olha que bonito. Mais uma coisa que a gente aprende e que nos foi ensinada através de outras religiões, de maneira errada. Os infernos, as regiões inferiores, as regiões de sofrimento, não estão desamparadas, gente. Aquele pessoal que estava sofrendo horrores, ele tinha à sua disposição ali enfermeiros, médicos, professores, porque existiam postos socorristas, existiam escolas ali. E os sofredores eram atendidos de acordo com as possibilidades de aproveitamento. Está vendo? Essa frase é importante. Por que ela é importante? Porque mostra para a gente que somente aqueles que se habilitam ao socorro são socorridos. Não é aquela história assim, vamos lá para as trevas ajudar um tanto de gente? Vamos pegar, né? Aquele que aparecer na nossa frente, a gente pega e ajuda. Não é assim não. O sujeito que está ali naquela situação, ele tem que se colocar em condições para isso. Caso contrário, vai ficar por lá, até que aquelas condições interiores nasçam. Isso me gerou uma dúvida, Daniel. Você falou que eles estavam quase inconscientes naquele local. Então, como que eles iam aproveitar um posto de socorro se eles estão inconscientes? Quer dizer, tem que se colocar em pelo menos uma consciência mínima para buscar uma ajuda ali. Ou pelo menos, assim, eles ficavam muito fixos no passado. A cabeça toda era fixada no passado, naquilo que haviam feito quando estavam aqui. Quando surgisse em si um movimento de arrependimento. De, eu não devia ter feito isso. Nossa, quanta besteira que eu fiz. Me arrependo disso. Quando esse sentimento começa a brotar, os benfeitores detectam e recolhem aquele dia. Caso isso não aconteça, não tem como. Ele não vai aproveitar o socorro, não aproveita. É ser recolhido para depois voltar. Ô Daniel, paralelo, por exemplo, dessa situação de socorro no mundo espiritual com o que acontece nas reuniões mediúnicas, que são fechadas. Por que nas reuniões mediúnicas o espírito é atraído meio que à força ali, diferente desse caso, precisa de arrependimento? Então, o que acontece em reunião mediúnica? A gente pode diferenciar as categorias ali em dois tipos: aqueles sofredores e aqueles maldosos. Né? Os sofredores, normalmente, eles são conduzidos até uma reunião mediúnica sem saber que estão conduzidos, estão sendo conduzidos. Os benfeitores pegam eles, percebem que eles têm condição de serem ajudados, levam eles até uma reunião mediúnica, seja no centro espírita, seja no terreiro de Umbanda, que é onde acontece o trânsito mediúnico ali. Eles estão nessa situação em condição de serem auxiliados, entendeu? Dessa maneira. Agora, há aqueles que são maldosos, há aqueles que são obsessores, né? Aqueles que estão promovendo o mal, a desarmonia, e esses por vezes são trazidos na base da força, são trazidos a fim de ouvirem certas coisas para ver se eles pelo menos despertam uma réstia de luz aí no interior, um pouquinho de arrependimento. E se eventualmente eles não despertarem, como será que eles são preparados? Quando eles são despertados? Não são. Quando eles não são despertados? Então, aí varia, né? Porque chega um momento, o indivíduo está fazendo tanto mal que o livre-arbítrio dele é podado. Chega um momento que ele é restringido em alguma região do plano espiritual, a fim de que ele não faça mais tanta atrocidade, tanta coisa negativa. E são conduzidos forçosamente a uma reencarnação.
Por isso que é tanto melhor que eles primeiro se arrependam, queiram melhorar, aí reencarnam, porque aí eles vão aproveitar melhor a reencarnação. Caso contrário, fica muito difícil. Daniela, tu pode dizer que nessa, onde o André Luiz está, né, em áreas cavernas, vamos dizer, o que emprega mais lá vamos dizer, são sentimentos de ódio, orgulho, vaidade, extremo. Criminosos. O que tem muito lá é criminosos, avarentos, indivíduos assim bem materializados. Para lá eles foram atraídos, para essas regiões. Daniel, não ficam por tempo determinado lá. Vai chegar um momento que vão ter que sair. Sim, eles ficam por um tempo indeterminado. A palavra indeterminado não tem um tempo fixo. Por exemplo, fica lá tantos anos. Não dá para saber. Podem ficar menos, como podem ficar mais. Depende muito da melhoria interior deles. Mas uma hora eles vão ter que sair de lá. Não é uma situação eterna. E olha onde está o suplício maior deles. Eles se situam numa situação dessa. E veem tudo aquilo ali. O tempo não passa. E ainda tem algumas multidões de espíritos maldosos que falam assim: você vai ficar o resto da vida aqui. Daqui não tem saída. Quer dizer, o suplício é maior ainda. Mas uma hora vão sair de lá. Olha que frase bonita que Calderaro fala: as regiões inferiores jamais estão sem amparo, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Bonita, né? Bonito isso. Uma das maiores alegrias dos céus é de esvaziar os infernos. Porque valeria a pena? Imagina você se situando no céu. Você está lá no céu que nos é pintado, roupinha branquinha, né? Aquele avental branco, né? Que chega até nos pés, asinhas, harpa, contemplando a imensidade, eternamente assim. Enquanto que lá no inferno existe uma multidão de seres se contorcendo nos caldeirões do capeta. Quer dizer, me esclarece, que tipo de bem-estar é esse seu, já que você está sabendo que tem gente sofrendo? O próprio Cristo não desceu até aqui, nessa terra de dor e de sofrimento, justamente para nos ajudar a sair daqui? Se Jesus nos deu o exemplo, óbvio que os bons, seguindo o exemplo do Cristo, eles descem até regiões infernais, abismais, umbralinas, visando resgatar aqueles irmãos em sofrimento. E graças a Deus que é assim. Porque se não fosse assim, os umbrais estariam muito mais lotados. Esses espíritos que irão reiniciar uma nova civilização no outro planeta. Se eles se obstinarem na prática do mal, estiverem empedernidos ali no mal mesmo, para cá eles não voltam mais. Vão reencarnar em planetas inferiores, onde irão iniciar um novo ciclo de aprendizados num planeta primitivo, onde tudo tem que se fazer. A mesma coisa que aconteceu aqui com a Terra há alguns milhares de anos atrás. Ok? Aí André Luiz pergunta: Calderaro do céu, eu vi um tanto de espírito lá voando, volitando. Eu achava que aqui não podia acontecer isso, porque lá em nosso lar tem milhares de espíritos que não sabem volitar e andar, e eles estão numa colônia espiritual boa. Aqui eu estou vendo um tanto de espírito ruim volitando. Explica para mim, filho, o que está acontecendo? Olha que Calderaro explica para ele. André, a volitação depende fundamentalmente da força mental que é acumulada pela inteligência. Então basta o indivíduo ter uma certa inteligência, uma vigorosa inteligência, uma força mental desenvolvida, que ele consegue planar. Mas presta atenção, ele consegue volitar poucos metros acima do chão só. Vamos lá?
2, 3 metros por aí? Não mais do que isso. Porque eles têm o intelecto vigoroso, mas eles não têm o sentimento desenvolvido. Aí ele fala, por isso que lá em nosso lar tem muitos que não sabem volitar ainda. Eles não têm lá um intelecto muito desenvolvido, porém, tem um bom coração. E é muito mais fácil a gente conviver com gente que tem bom coração, com intelecto um pouco mais baixo, do que conviver com gente muito inteligente, mais ruim. Por isso que em nosso lar você vê pessoas desse tipo aí. E aqui você vê pessoas desse tipo. Aqui você vê seres intelectualmente avançados, muito esclarecidos, mas que o coração não abre espaço para a luz, não abre espaço para o amor. Então eles conseguem volitar, mas a curta distância, como se fosse um bando de corvo, né? Ele faz até a comparação, né? Na Terra, enquanto os corvos eles voam baixinho em busca de detritos, as andorinhas voam alto em busca da luz do sol. Então é isso aí. Quem já sonhou que estava volitando? Eu sonhei que estava caindo. E a sensação que é uma sensação fantástica. Aí André continua. Calderaro continua, aliás. André, lembra que a gente foi visitar um hospício? Lembra? Semana passada a gente combinou, né? A gente conversou aqui a respeito da ida dos dois ao hospício, ao manicômio. Aí Calderaro falou, você lembra, André? A gente visitou um manicômio 6 dias para trás? Lembro. Por isso que eu levei você lá, para você entender a situação daqui. Aqui existem milhares de loucos que se ausentaram voluntariamente da vida. Então aqueles indivíduos que estavam naquele manicômio, que a gente relatou na semana passada, no capítulo 16, podemos ter certeza que ao desencarnarem, devido à própria condição mental atormentada, eram conduzidos magneticamente a essa região inferior. Fixaram a sua mente nas zonas mais baixas do ser, na zona dos instintos. Cometeram faltas graves, delitos, e aqui estão. E aí ele fala, é diferente das pessoas que são ajudadas na nossa colônia, André. Lá na nossa colônia, você viu seres tomados de estranhas alucinações. Você viu indivíduos como se fossem verdadeiras múmias perispirituais, esperando acordar. Você vê aqueles que estão lá nas enfermarias do mundo espiritual, melhorando de pouquinho em pouquinho, porque tem enfermaria no plano espiritual também. Mas aqui, André, aqui você não vê nada disso. O que você vê aqui? Aqui você vê uma multidão de criminosos e delinquentes. Não é fácil arrancá-los ao desequilíbrio. Eles se obstinam na prática do mal, insistem nos seus erros, e pela troca energética incessante, além do próprio desequilíbrio, eles passam a vivenciar o desequilíbrio dos outros. Então, gente, quando nós buscamos fugir da vida, quando nós não aceitamos as situações da nossa existência, quando a gente se rebela, se revolta, estamos a um passo da loucura, do desequilíbrio, das dores. E se nós entrarmos por esse caminho e não sairmos dele antes da nossa desencarnação, ao desencarnarmos, iremos nos situar numa região de trevas, de dores, de sofrimento. Alguém pode estar pensando, nossa, mas o teu discurso está o mesmo discurso do padre e do pastor, né? Que ameaça o sujeito do inferno e tudo mais. Não estamos muito longe, não. Admito. Porém, aqui há uma certa diferença. A diferença é que esses relatos aqui não são relatos inventados. São relatos produzidos através de uma observação in loco. E existe um outro fator importantíssimo e diferencial aqui.
que as pessoas que estão em sofrimento, embora fiquem lá indefinidamente, uma hora elas vão ser resgatadas. Porque não existe inferno eterno. Não existe sofrimento eterno. Em Ezequiel, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus fala a Ezequiel, né, que ele queria que aquele indivíduo errado se convertesse. E a vontade de Deus é a vontade poderosa. Se Ele quer, vai acontecer. Então nenhum indivíduo, por pior que seja, vai ficar nessa situação o resto da eternidade. Imagine a pessoa pior que vocês conhecem na história. Coloca aí Hitler, Mussolini, Gengis Khan, Átila, sabe, aqueles grandes flagelos da humanidade. Um dia eles serão tão elevados e luminosos quanto Jesus de Nazaré. Quanto aqueles que estão numa situação tão grande que são considerados aqui como sendo anjos e arcanjos. Um dia eles vão. Vai demorar, mas um dia eles vão. Então, está aí o diferencial. André Luiz nos fala disso daqui para nós, em sabendo disso, buscar melhorar a nossa conduta aqui na Terra. Porque se nós não melhorarmos a nossa conduta aqui na Terra, se nós não abrirmos o nosso coração para ajudar o semelhante, se nós não combatermos os nossos desequilíbrios, ao desencarnarmos, nós vamos nos situar em situação condizente com o nosso nível espiritual. É lei. Lei. O nosso corpo espiritual vai ficar mais denso ou menos denso de acordo com a nossa conduta. É lei. Lei da física, que nos atrai para baixo, para aquilo que é pesado, ou para cima, aquilo que é leve. E ele continua. Quando melhoram, esses indivíduos são auxiliados, são resgatados. Olha que coisa interessante. São resgatados, né, para lugares ali de socorro, os postos socorristas, e lá existem tribunais. Tribunais, Só que os juízes desses tribunais são aquelas almas elevadas. E nesses tribunais, essas pessoas, elas são avaliadas e elas são conduzidas ou a reencarnações aqui na Terra, ou a trabalhos no seio da natureza, de acordo com o mérito, o esclarecimento e o arrependimento de cada um. Mas muito poucos conseguem aproveitar a oportunidade que lhes é dada. Dessa região aqui, André Luiz, e de regiões análogas em torno da Terra, vem a maior percentagem de reencarnações difíceis que se verificam na crosta terrestre. Então, sabe aquela vida difícil, complicada, arrastada, sofrida, sabe esse tipo de vida? Em muitas situações, aquele indivíduo que está passando por aquilo é que antes vivenciou estados como esse lá no mundo espiritual. Perguntas? Comentários? Dúvidas? Fala. Com a regeneração da Terra, esses lugares, mesmo tudo, também vai ser limpo? Com a regeneração da Terra, todos aqueles que não buscarem se sintonizar com aquilo que é correto, com o bem, independente da religião, eles para cá não voltarão mais. Nem lá nos precipícios. Nem lá. Aliás, já está havendo um trabalho de saneamento. Esse trabalho de saneamento já está acontecendo já faz algumas décadas, de baixo para cima. Então, as regiões abismais e as regiões umbralinas já estão em processo de saneamento, né? Por que vocês acham que de umas décadas para cá a sociedade nossa parece que ficou doida, enlouquecida, os valores invertidos? Por que vocês acham?
Obra do acaso? Genética? Contaminantes ambientais? Não. A explicação é espiritual. Muitos desses que foram retirados dos abismos, dos umbrais, estão tendo a última chance aqui na Terra. Por isso que você vê uma onda de violência, de drogas, de inversão de valores, que campeia a nossa sociedade. É isso. Eles estão tendo a última chance aqui. E se não se emendarem, ao desencarnarem, para cá não voltarão mais. Serão alocados em planetas inferiores, com os quais se sintonizam, e irão passar por um processo dolorosíssimo de aprendizado. Nesses planetas inferiores também tem os lugares de caverna? Então, nesses planetas inferiores, a partir do momento que a gente considera aquela população de lá como sendo uma população primitiva, você não vai ter essas regiões de sofrimento umbralinas, né? Porque não há maldade lá. Você imagina algo semelhante aos nossos indígenas, aos aborígenes da Terra, os mais primitivos. Algo semelhante a isso, não existe maldade, né? Então, à medida que vão reencarnando lá, se continuarem a desenvolver a maldade ali, aí ao desencarnarem vão começar a criar os primeiros núcleos de dor e de sofrimento na região espiritual correspondente a esse planeta. Né? Já ouviram falar dos dragões? Muitos aqui já ouviram falar dos dragões, que André Luiz comenta, né? São espíritos altamente intelectualizados, mas de um nível moral extremamente baixo, que foram lançados aqui para a Terra já faz alguns milênios, né? Do Robson Pinheiro fala a respeito disso, né? Quer dizer, não são dragões, né, da mitologia que solta fogo pela boca, nada disso não, são espíritos humanos como nós, né? Que têm um intelecto assim absurdo, manipulam as forças da natureza, porém a parte sentimental deles é terrível, né? Foram banidos de planetas inferiores para cá, perpetuando esse nível, para cá também vão ficar, vão ser banidos de planetas, os tais magos negros, e por aí vai, né? Existem várias denominações. Então a gente vê muita situação aí como essa. Mas vamos ver André Luiz observando alguns casos. Nisso passou um grupinho de espíritos perto de Calderaro e André Luiz. E André Luiz ficou de ouvido em pé. Estavam comentando a respeito dos homicídios que eles haviam cometido na Terra. E davam gargalhadas, e descreviam cenas de crueldade. Calderaro fala: esses irmãos nossos infelizes aqui, eles estão envolvidos numa afinidade quase de 100%. André, escolhe um deles aí. Busca investigar a onda mental deles, de um deles, para você ver a história. Aí André Luiz fixa o pensamento num ali e lê a história dele. Ele havia assassinado a própria mulher, a própria esposa, em situações tenebrosas. E não mostrava o mínimo sinal de arrependimento, muito pelo contrário. Ele nutria o desejo de encontrar ela de novo, para torturá-la quantas vezes fizerem necessárias. Quantas vezes ele quisesse. Então ele foi assassino, desencarnou sem mínimo traço de arrependimento, permaneceu assim, por isso que ele estava naquela região. Tem como resgatar um sujeito desse? Que não se abre ao arrependimento? Quando André, estarrecido, foi abrir a boca para fazer uma pergunta para o Calderaro, veio voando rente a ele espíritos barulhentos, que assustou André Luiz. Aí André Luiz pergunta: quem que são esses? E Calderaro explica: antigos empresários da Terra, indivíduos que só buscavam o lucro, negociantes que eram escravizados pelo dinheiro, pelo ouro, pela posse. Nunca ajudaram uma pessoa sequer. A dor, o desespero do seu próximo
não lhes tocava, ágeis mentalmente, sabiam voar longe em termos de pensamento, a fim de produzirem o melhor, o mais lucrativo para os seus negócios, e amontoavam dinheiro em cima de dinheiro, utilizando aquilo ali só para fins egoístas. Desencarnaram com a ideia fixa do ganho e permanecem com essa ideia fixa, enlouquecidos por ela. Por que eles estão voando, André? Porque eles estão buscando lucros, eles estão buscando negócios aqui, eles estão querendo dinheiro aqui e nunca vão encontrar. São profundamente atormentados pelo seu próprio interior, pelo seu próprio passado. Notaram? Não é o dinheiro em si, é a forma como eles empregavam. Porque o indivíduo que concentra os bens, mas sabe distribuir esses bens para benefício de muitos, é uma coisa. Agora aquele que só lucra e guarda aquilo lá para si, que nem de leve pensa em melhorar espiritualmente, em ajudar seu semelhante, esse sujeito, se desencarnar com o pensamento dessa forma, não vai ficar numa situação muito diferente desse grupinho aí, que estava pesadamente volitando por esse pantanal ali nas trevas. Político, então? Já imaginou? Já imaginou a situação daqueles que detêm em si a capacidade de melhorar a vida da população? Poder para ajudar a vida da população? Que se negam a fazer isso, e que são corruptos, e que roubam mesmo. Quando um sujeito desse desencarna impermeável ao arrependimento, qual vai ser a situação? Algo parecido com isso daqui, meu filho. Algo parecido com isso. Aí André Luiz quis ajudar. Ele fez uma menção assim de se dirigir até esse grupo para conversar com ele. Aí Caldeirão falou assim: "Epa, onde você está indo? Não adianta nada. A situação mental deles é tão densa que não vai ser alguma palavra que você falar que vai demovê-los disso daí, não. Ó, vamos seguir a nossa caminhada aqui, né? A gente levaria semanas para poder enxergar e ver toda essa situação aí que a gente só dispõe de 6 horas. E isso acaba com a vida. Semana que vem a gente comenta o 18, que é o desdobrar dessa história na região brasileira. Chega isso aqui, né? Fala a verdade. Fechando os teus olhos, relaxando o seu corpo, respira profundamente e busque imaginar que você agora não está aqui no centro, que você deixou seu corpo lá no centro, mas que você, espírito, está na natureza. Imagine você no campo, não esse campo que a gente descreveu, mas um campo belíssimo, gramado, com a lua acima de você, sentindo a brisa acariciando o seu corpo, te despertando um bem-estar, te fortalecendo para as lutas do dia a dia. Respira esse ar. Busque se sentir integrado nesse ambiente natural. Eleva o teu olhar aos céus e vislumbre as estrelas cintilantes no firmamento. Pensa que
cada pontinho brilhante, daquelas milhares que você consegue ver, é um sol com um cortejo de planetas carregando num bailado cósmico as suas respectivas humanidades. E perceba que você faz parte desse universo, que você é parte integrante desse cenário de paz e de harmonia. Nutra-se com esse ar benéfico, revigorante. Volte para teu corpo, abra teus olhos e agradeça a Deus a oportunidade da vida, que é magnífica para nós espíritos. Que assim seja.